Olá para todos vocês, uma excelente semana que está começando agora e também começando o nosso programa, o Fala na Cara. Hoje com a quarta parte, última da nossa entrevista com Everton Marques, que eu vou chamar de mais de novo. Everton mais Marques. Conta para mim um pouco como que é o perfil desses investidores. Eu sou uma pessoa insegura, como já havia dito, não invisto em nada ou invisto muito pouco e tenho vontade e desejo de começar a investir mais e melhor dentro dessas questões de finanças. Mas essa insegurança minha me trava. Tem um nome para isso? Eu tenho um nome de investidor? Quem sou eu nesse mercado? Ok, boa noite a todos novamente. Vamos então continuar o que a gente estava falando na semana passada. Né? Paulo, isso é um assunto muito interessante, né? Lembra que eu falei que a pessoa, quando ela investe, ela busca segurança, liquidez e rendimento? Sim. A segurança, ela talvez seja 60% dos outros dois pilares, né? Que é o quê? Poxa, será que eu estou colocando dinheiro no banco certo, no produto certo? Eu tenho medo, não conheço. E a falta do conhecimento sobre qualquer coisa na vida, ela traz o medo e o medo é normal. O medo, na verdade, eu diria que é até importante, né? Se eu não sei fazer uma coisa, eu tenho que ter medo mesmo, não posso fazer, porque senão a tendência de dar errado é muito grande. Pode dar certo? Pode, mas eu acho que a gente não tem que contar com a sorte, né? Então, no mercado financeiro, existem 3 tipos de investidores, né? O primeiro é o investidor conservador, tá? O moderado e o arrojado. Esse cara aqui, ele admite menos riscos, esse aqui médio e esse aqui admite mais riscos, né? Existe, inclusive, Paulo Otávio, uma tendência, uma orientação, não é nem uma regra, onde o conservador, ele colocaria 95% do seu patrimônio em renda fixa. Lembra lá? Tesouro Direto, poupança, previdência, o próprio CDB. Então, 95% seria nesses investimentos que são em tese mais seguros e de menor risco, né? E 5% dá para a gente colocar o pezinho na renda variável. Por quê? Porque a renda variável, quando bem administrada, esse 5% ele pode dar um lucro até maior do que os outros 95%. Né? Mas assim, poxa, você é um cara que não conhece do mercado. Como é que você vai investir numa renda que bate para cima, bate para baixo, né? Não tem constância. Né? Exatamente, não tem uma constância e o risco de fato é muito maior. Existem possibilidades de ganhos muito grandes, mas as perdas também são iminentes, tá? Na parte do moderado, que é o cara que aceita um risco médio, institui-se, orienta-se que 80% do patrimônio dele fique na parte de renda fixa e 20% vá para a renda variável. Quando eu falo do arrojado, o próprio nome já diz que é um cara que admite mais riscos, ele pode colocar 60% em renda fixa e 40% ele pode expor no mercado de renda variável. Mercado de renda variável, só para recapitular, ações, criptomoeda, fundo de investimentos imobiliários, fundo de investimentos multimercados. Então, é assim que funciona essa parte de como é que eu aceito e admito determinados riscos. E é normal, é muito natural que você, quando começa a investir, você entre nesse perfil conservador. Tá? Eu não preciso nem fazer uma análise de perfil de investidor. Isso, quando a gente vai começar a investir, é obrigatório o investidor fazer essa análise de risco, né? Essa análise de perfil, para que ele seja direcionado para aquilo que ele admite de risco, tá bom? Então, começando a investir, considera-se um investidor conservador, ou seja, a maior parte na renda fixa de fato. Um conservador ele pode chegar a ser um que admite mais risco? Pode. Conforme o passar do tempo? Pode sim, porque o cara que é conservador, provavelmente ele esteja começando a investir. Quando ele vai para o arrojado, ele já tem um tempo de investimento, né? Então ele já começa a conhecer mais sobre o mercado. Então entrei em renda fixa, comecei a conhecer mais do mercado, começo a comprar umas ações aqui, começo a ganhar dinheiro, o que eu começo a fazer? Começo a estudar mais ainda o mercado. Começo a estudar, começo a entender mais, eu começo a colocar os 2 pés. Então você entra ali na renda fixa como conservador com um pezinho, de repente você escora o primeiro pé, depois você coloca a ponta do segundo pé, vem e firma os 2 pés, então você vai entendendo o que está acontecendo, né? Você vai admitindo mais riscos com o passar do tempo. É super natural
um conservador chegar como arrojado no mercado financeiro. Muito legal. Outra questão também, a gente falava assim que não precisava, né, esperar atingir a fase adulta para começar a ter os seus ganhos, entender mais de investimento e ser um investidor, e é pura realidade, né? Eu acho que com a internet, os jovens cada vez mais têm participado dessa questão de ações e de movimentar ali o setor financeiro da vida pessoal deles. Como chama aqueles gráficos que eles acompanham? Porque eu fico vendo, gente, umas métricas, uns gráficos, vejo muito em Instagram, por exemplo, para o pessoal colocar. E hoje ainda tem também aqui a presença dos coaches, né? Eu queria saber também a sua opinião a respeito disso. Como funcionam esses gráficos? O vermelho, o verde, o passarinho que sobe. Tá bom. O que é isso? O gráfico, o vermelho e o verde, ele representa coisas muito óbvias ali do nosso inconsciente, né? Quando a gente vê o verdinho, a gente pensa em coisa boa, concorda? Quando a gente pensa em vermelho, negativo. Coisa ruim. Então, poxa, verdinho quando o gráfico está subindo. Começou a descer, fica vermelhinho, né? E o nome do ambiente é gráfico de fato mesmo, tá? O que acontece ali nos gráficos? É o que nós chamamos de trade. Trade do inglês é comercialização, tá? Então, day trade é um comercializador diário. É o cara que compra num dia e vende exatamente no mesmo dia. O day trade é o cara que faz operações diárias. Existe uma coisa chamada swing trade, não tem nada, swing tem nada a ver com o que vocês estão pensando. Swing trade é quando eu admito a compra e venda não no mesmo dia. Pode ser no segundo, no terceiro e assim por diante, né? Sim. Eu posso simplesmente fazer uma compra e esperar esse dinheiro para longo prazo. E eu, particularmente, oriento que a pessoa que for investir em renda variável, ela invista pensando no longo prazo. Porque um day trade, beleza, ele está lá fazendo as análises de gráfico, como que ele faz? Em 2021, a ação da Petrobras ela bateu 30. Aí o cara viu ela chegando em 20, o que ele fez? Ele comprou. Por quê? Porque ele viu que um momento chegou em 30. Sim. Aí ele compra em 20, o que acontece? Ela cai para 10. Aí ele fala, nossa, caramba, eu não fiz uma análise boa do gráfico. Na verdade, você fez uma análise boa do gráfico. Aí que para 10 perdeu dinheiro. Perdeu dinheiro? Na verdade, assim, isso é muito interessante. Ele não perdeu dinheiro, você acredita? Ele comprou em 20, a ação está em 10. Ele não perdeu dinheiro. Sabe por quê? Porque ele não vendeu. Se ele vender, se ele liquidar, aí você perdeu dinheiro. E isso é muito importante. E o que as pessoas fazem? Na parte do investimento, Paulo, tem uma coisa que é um grande vilão do investidor, que é uma coisa chamada emoção. O cara viu a ação da Petrobras em um dia 30, no outro dia 20 ele comprou esperando que fosse chegar a 30. De repente cai para 10. Sabe o que os grandes investidores fazem? Eles compram mais. Porque, poxa, esteve a 30 num dia, caiu para 20 eu comprei, desceu, compro mais. Chegou em 5, compro mais ainda. Você imagina que essa ação ela volte a 30 um dia e você ganhe todo esse montante que você investiu posteriormente. Então você começa a ganhar ali. E eu defendo a renda variável para longo prazo, você estudando fundamentos. Estou investindo na Petrobras porque a Petrobras tem um projeto legal. Faz sentido. Estou investindo na Petrobras porque eu olhei no gráfico aqui e bateu 30 num dia. Isso algumas pessoas gostam de fazer isso. Eu particularmente eu gosto mais do planejamento a longo prazo. Porque o day trade, ele pode ser considerado uma loteria. Você pode perder dinheiro de um dia para o outro, né? Então é uma aposta que você faz sem baseamento por trás nenhum. Você vê puramente gráficos, chegou aqui, bateu aqui, opa, vendi, comprei, estou esperando que ela chegue em 15, quando tiver em 15 eu vendo para comprar em 12. Só que de repente não acontece nada daquilo que você planejou. Aí você se frustra. Aí você se frustra. Não, e eu vendo você falar, é complicado, né, Everton? Porque hoje existe o trader e etc., que é quem vende também cursos, né? Para aprender a lidar com esse mercado e ganhar dinheiro com isso, que é o que a forma que eles vendem, os coaches financeiros. Então, de certa forma, o coach financeiro está perdendo dinheiro, está querendo vender curso por quê? Paulo, não faz muito sentido, ou faz? A gente falou da revolução tecnológica, no outro programa, lembra? A revolução tecnológica ela trouxe muito imediatismo para as pessoas. Então as pessoas querem que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? Então, quando aparece uma pessoa na internet falando, aparece com um carrão, aparece com um relógio, aparece muito bem aparentada, viajando, você não sabe o que tem por trás. Mas no vídeo é exatamente isso que ela está apresentando. Exato. Então aquilo que ela apresenta, para você é uma verdade. E quando aquilo é verdade no seu inconsciente e a pessoa fala, invista aqui que você vai ter tudo isso que está aqui atrás,
um monte de gente vai. Vai acreditar. Um perigo muito grande que a gente vê na internet hoje é o excesso de informação. Não só no mercado financeiro, mas em tudo. Né? Então você vê muita informação, você está passando no Instagram, você vê assuntos diversos, sobre diversas coisas, sobre dieta, sobre físico, sobre um monte de coisa. Né? Eu acho até engraçado na parte da dieta. Hoje virou uma moda irem para academia descalço, né? Sim. Irem para academia descalço. E aí tem ortopedista que defende, falando que você tem uma postura melhor, ortopedista falando que não faz sentido nenhum porque o impacto quando você está descalço ele é maior. Então, o que fazer? No mercado financeiro é a mesma coisa. Eu tô com uma pessoa falando assim, outra pessoa falando assado e eu nunca investi. Eu preciso tomar uma decisão. E a pessoa, ela é melhor que ela erre rápido do que ela acerte lá na frente, muitas vezes. Então, poxa, eu preciso tomar uma decisão agora para aprender. Eu vou investir dinheiro que esse cara está falando, eu vou perder dinheiro, mas eu aprendi que aquilo ali não deve ser feito. Se eu puder ainda buscar conhecimento para entender o que é melhor, eu vou tomar melhores atitudes. Só que o excesso de informação, as pessoas pensam, onde é que eu vou buscar, em quem confiar? Né? Então esse é o grande ponto. Então as pessoas hoje não sabem onde é que ela está pisando, quais são as melhores informações. Elas sabem da importância de investir, que investir pode trazer uma liberdade para ela, mas ela não sabe onde encontrar esses produtos que podem levar ela a esse rumo. E o perfil do investidor brasileiro, ele é diferente do restante do mundo? Até em questão de valorização de patrimônio e dinheiro. Como que é avaliado isso? Seja no Brasil ou Estados Unidos? Enfim, a gente vê que tem muito problema em Cuba, Venezuela, que a economia sempre corre risco, né? Sim. Como funciona? A gente tem um viés de comparar a gente sempre com os Estados Unidos. Né? Acho que os Estados Unidos é uma referência que nós temos para o bem, né? Quando se fala principalmente de economia, trabalho, emprego, política, é uma grande referência que nós temos. Então, quando comparado os Estados Unidos com o Brasil, nos Estados Unidos mais de 80% da população investe em bolsa de valores. Lá eles não estão nem aí para renda fixa. Quando a gente vem para o Brasil, primeiro que pouquíssimas pessoas investem, é menos de 5% da população, sendo que nem 1% desses 5% investe em bolsa de valores. Né? E o que é bolsa de valores? É empresas. Então o norte-americano ele investe em empresas e as empresas se tornam extremamente fortalecidas. Eles investem na Apple, eles investem na Microsoft, eles investem na Tesla, no Facebook, e essas empresas começam a ficar extremamente fortalecidas. Você imagina que todo mundo hoje compra uma ação da Petrobras. A Petrobras vai ser a maior empresa do mundo. Por quê? Porque ela vai ter dinheiro para trabalhar, então ela vai ter possibilidade de realizar projetos. Né? Então, quando a gente vai para o mercado norte-americano, eles são extremamente arrojados. E por que eles são extremamente arrojados? Porque aos 5 anos de idade eles estão falando de educação financeira. Aos 18, o cara tem 13 anos de educação financeira. Então, quando a gente, aos 18 anos, está entrando numa faculdade, para se formar da faculdade, para começar a trabalhar, e depois dos 30 pensar em investir, a gente pode falar que a gente está 25 anos atrasados. Entendeu? Então, 25 anos de conhecimento, ele faz com que você seja extremamente arrojado. Lembra que você me perguntou, a pessoa pode sair de conservadora para arrojada? Pode, desde que ela tenha conhecimento. Aos 18 anos, o norte-americano tem um conhecimento muito grande sobre o mercado financeiro, isso faz com que eles sejam mais agressivos. E com relação à Venezuela, Cuba e Brasil? Tá. A taxa de juros no Brasil hoje é 13,75%. Na Venezuela é 55%. Poxa, então é mais interessante investir na Venezuela, concorda? Que a Venezuela, quando você investe, ela paga 55%. No Brasil, 13%. Só que aí existe uma coisa chamada inflação. O que é inflação? Inflação é uma coisa que come parte do seu dinheiro. Para a gente falar aqui de inflação de uma forma bem simplista, no ano passado você foi com R$100 no supermercado, você comprou 2 sacolinhas. Sim. Esse ano você vai com os mesmos R$100 e você compra uma sacolinha só. E chorando. Então a inflação é exatamente isso, você perdeu o poder de compra. Sim. Então se a inflação nesse ano ela foi de 10%, é um número exemplo, tá? Quer dizer que os R$100 do ano passado, esse ano vale 90%. Você perdeu 10% do seu patrimônio, né? E por que eu falei na inflação? Voltando na Venezuela, a Venezuela tem uma taxa de juros a 55%, que é muito bom para se investir, só que a inflação dela está em 150%. Uau.
E aí acontece aqui o que nós chamamos de juros real, que é quanto você tem possibilidade de ganhar, que é a taxa de juros, que é a nossa amiga, e quanto você tem de capacidade de perder, que é a inflação. Então, quando você pega essa diferença, é de 100%. Na Venezuela, de um ano para o outro, você perde praticamente 100% do seu capital. No Brasil, a nossa inflação hoje está em torno de 6%. Então, a taxa de juros está 13,75%, menos os 6, 7%, eu fico ali com 7, 7,5% você fica seguro. De juros real. Ou seja, você ganha dinheiro investindo no Brasil. Entendeu? Então, não é o melhor investimento do mundo, mas também... Não deixa de ser o pior, né? Não é o pior. Exato. Olha, Everton, eu quero muito te agradecer por esse papo, por esse mês de conteúdo muito bacana aqui. Tenho certeza que muita gente, assim como eu, está mais esclarecido sobre essas questões que envolvam o mercado financeiro, o dinheiro, finanças de uma forma geral e investimentos. É claro, e investir é preciso, tem cada vez mais necessidade para a gente fazer isso. E Invest também está aí para isso, né? Investe em mim, né? Investe em mim. Paulo Otávio, eu agradeço em nome da Invest a oportunidade de estar aqui, tá? De dissipar um pouco mais desse conhecimento, que é um conhecimento muito importante para a população, né? Para que a gente atinja a liberdade financeira, que é o sonho de todo mundo, que a gente não dependa do INSS, que a gente não dependa de meios públicos, para que lá na frente a gente tenha uma vida mais digna. E deixa as redes sociais sociais grande propósito também. Nosso. @InvestME, a rede social da Invest, @Everton LR Marques. É o meu Instagram pessoal, tá? Olha, a gente se encontra aqui em outros programas, em mais produção de conteúdo bacana para você que nos assiste, acompanha e gosta do que a gente faz aqui no Fala na Cara. Se inscreva no canal, ative notificações. Um beijo grande e até a próxima semana com mais um entrevistado tão capacitado quanto o Everton para falar de outros assuntos desse campo profissional. Tchau, tchau.